Graça e paz, Igreja Metodista no Brasil. Eu sou o pastor Marcelo Arruda, pastor da Igreja Metodista em Santo Amaro, SD do Distrito Missionário Sul de São Paulo. Minha palavra a você neste devocional é acerca de uma verdade que precisa prevalecer. E a palavra que nos inspira se encontra lá no livro de Neemias, capítulo 4, verso de número 12, onde o texto diz: Então os judeus que habitavam perto deles vieram 10 vezes e nos diziam: de todos os lugares de onde voltarem, virão contra nós. Você já percebeu como algumas vozes se repetem? E à medida que elas vão se repetindo, parece que essas vozes se tornam uma verdade em nosso meio? E quando nós olhamos o texto, a gente vê que o povo estava levantando a voz acerca de uma possível intimidação. Quantas vezes nós somos intimidados por frases como não vai dar certo, está dando tudo errado e vai continuar dando errado, palavras ou frases de efeito no sentido nós não vamos conseguir dar conta disso. E à medida que nós como igreja vamos caminhando e em meio aos desafios que nós temos, não é tão diferente assim e não é muitas vezes também uma palavra tão distante de ouvirmos. A palavra que às vezes fere o nosso coração ou marca o nosso viver são palavras que colocam para baixo o nosso sentimento de prosseguir, colocam para baixo o nosso sentimento de avançar. E aqui o povo judeu, eles estavam ali numa perspectiva mesmo de olhar para o que poderia ser uma reconstrução através da vida de Neemias, mas ao mesmo tempo também havia intimidação, havia também vozes contrárias, havia também palavras que não traziam somente informações, mas traziam sim repetições. Repetições que geram medo, repetições que geram insegurança, repetições que geram incertezas. Nem toda voz que nós ouvimos são vozes que merecem créditos. Nem todas as vozes que nós ouvimos podem ser vozes creditadas àquilo que Deus tem para revelar aos nossos corações. Nesse tempo que como igreja nós nos levantamos para orar, como igreja nós nos levantamos para jejuar, como igreja nós levantamos as nossas vozes para clamar e continuar crendo que o Senhor está batalhando por nós, eu quero te convidar mesmo a olhar para este texto e fazer a seguinte pergunta: quem está alimentando estas vozes que porventura não nos faz prosseguir, mas nos faz estagnar? Quem tem alimentado essas vozes que ao invés de nos fazer olhar para frente e crer no Deus que pode mudar todas as coisas e realizar o milagre em nosso meio? Se estas vozes não têm produzido edificação na sua vida, eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, como diz o texto, os judeus que habitavam perto deles vieram 10 vezes e diziam: de todos os lugares de onde voltarem, virão contra nós. Palavras repetidas que não produzem o efeito de edificação não pode ser levada em consideração. Quero convidar você a filtrar as vozes e entender que, de fato, o que deve prevalecer é a verdade. O que deve prevalecer é a sua fé e confiança naquele que tem palavras de vida eterna. Que o Senhor coloque a verdade no seu coração através deste tempo de oração, deste tempo de jejum, deste tempo de quebrantamento e, sobretudo, deste tempo de revelação. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus que batalha por nós. Ele é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que a verdade prevaleça, que a bênção do Senhor aconteça, que o desejo do coração de Deus possa, de fato, pautar a nossa caminhada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a nossa Igreja Metodista no Brasil, que Deus abra os nossos olhos e nos faça viver o sobrenatural.